Nossa próxima palestra tem um tema novo aqui, que até agora não foi abordado no detalhe, que é o tema dos parques eólicos, né? Quem vai fazer essa apresentação para nós é o Felipe Vieira de Castro, que é o diretor comercial da 2A Engenharia. Muito obrigado pela sua participação. Bom, boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite. Antes de tudo, queria dizer a vocês que, para nós, da 2A Engenharia, é uma honra muito grande estar no meio de empresas de uma característica tão grande como todas essas que apresentaram aqui, multinacionais, empresas brasileiras com presença no exterior. E, bom, a 2A Engenharia é uma empresa com 50 anos de história, uma empresa familiar, uma empresa que já trabalhou no ramo habitacional, em saneamento, pavimentação, obras de infraestrutura, e é uma empresa que acredita muito na inovação e no espírito do brasileiro. Então, nós buscamos sempre inovar e fazer diferente. Então, desde 2006, com a chegada do advento dos parques eólicos no Brasil, que é um tema, bom, para a gente já tem cerca de 15 anos, mas para algumas pessoas ainda é um tema relativamente novo, né? Chegaram os parques eólicos para o Brasil e todos os documentos eram em alemão, ou em espanhol, ou em inglês, e chamaram a gente lá para construir um parque eólico. A gente não sabia muito bem o que era, mas topamos o desafio, como todos os desafios que nós topamos na história da empresa, e construímos, então, o primeiro parque eólico do Brasil. Fomos pioneiros na implantação civil de parques eólicos no Brasil, através da implantação do Parque Eólico de Rio do Fogo para o cliente Iberdrola. E, a partir de então, desde 2006, a 2A Engenharia criou uma divisão específica de engenharia para recursos renováveis, esse parque eólico e, recentemente, energia solar. E, então, ao longo de todos esses anos, hoje nós somos especialistas, efetivamente, no processo de engenharia de EPC completo, né, civil e eletromecânico de parques eólicos, entregando para o cliente uma solução turnkey. Bom, interessante ver a evolução da potência instalada eólica no Brasil. Então, para que todos que estão vendo aí, é uma curva ascendente brutal. Em 2018, nós estamos chegando a 14 gigawatts instalados no Brasil. A 2A participou nesse mercado com cerca de 2,5 gigawatts, então nosso market share e nossa experiência é muito forte. Mas, mais do que a importância da 2A nesse negócio, é a importância desse negócio para o Brasil. Então, é uma fonte renovável, de que o Brasil tem os melhores ventos do mundo, os mais constantes e de melhor velocidade, que nos caracterizam por praticamente ser um offshore onshore. Então, todas as máquinas aerogeradores do Brasil são uma classe que a gente chama classe S, classe especial, que é de um vento especial, do vento especial do Brasil. Então, vejam que maravilha, que presente que nós tivemos, né? Então, qual é o grande ponto, né? Chegamos a 2018, então, com cerca de 13% da matriz energética do Brasil sendo atendida pela energia eólica, e a gente viu no gráfico anterior que nós vamos crescer, crescer e crescer. Temos agora um leilão na sexta-feira, então, do qual a gente espera muitíssimo que seja um sucesso e que a gente consiga, então, aumentar a participação da matriz eólica na matriz total de energia. Bom, de uma maneira geral, esse gráfico traz a quantidade de famílias que foram atendidas pela energia eólica mês a mês, é uma média, mês a mês, do atendimento à energia eólica. Você vê que na safra dos ventos, que é o que a gente está tendo agora, esse gráfico é do ano passado, mas em setembro do ano passado nós tínhamos 32 milhões de famílias tendo o seu consumo de energia atendido pela energia eólica. Então, é um dado realmente muito interessante e que, de 10 anos atrás, nada se falava disso. Bom, como ficar de pé nesse mercado? Esse mercado é um mercado que tem uma constante evolução,
seja nos aerogeradores, seja na tecnologia de medição e apropriação e controle dos parques eólicos. Então, é um mercado que há 10 anos atrás, então, quando a gente começou lá em 2006, eram necessários 118 aerogeradores para produzir 100 megawatts. Com a evolução do mercado, das máquinas e da tecnologia, hoje são necessários 21 aerogeradores para gerar os mesmos 100 megawatts. Como é que uma empresa fica de pé em um mercado que diminui ao mesmo tempo que aumenta de tamanho? O mercado aumenta, mas a obra diminui. Então, não se faz isso se você não tiver, dentro dos seus valores, agilidade, competitividade, inovação. Esse é o desafio, esse é o DNA que nos move para poder ser referência nesse mercado. Bom, dando sequência aqui, nós vamos falar do case específico, que é o projeto do Parque Eólico da Copel. Copel, Companhia Paranaense de Energia Elétrica, e que nós somos os executores do BOP civil. Nesse caso, além do próprio BOP, a gente é responsável pelos projetos, caracterizando, então, um EPC civil completo. São 13 parques eólicos, são 312 mega instalados, sendo, então, 149 aerogeradores. Desses 149 aerogeradores divididos em 2 complexos. Esses 2 complexos juntos têm 82 quilômetros de vias internas. Nesse parque, nós empregamos, no pico, 167 equipamentos pesados. Foram mais de 1.000 profissionais envolvidos no pico das obras. Como eu já disse anteriormente, mais de 82 quilômetros de vias, são mais de 49 mil metros de estaca hélice contínua. Nesse parque, nós encontramos todos os tipos de solo, solo mole, solo duro, fundação em duna, fundação dentro de viveiro de camarão, fundação dentro... uma infinidade de tipologias de fundação. Foram 56 mil metros cúbicos de concreto para as bases e 59 mil metros cúbicos de concreto para as torres eólicas de concreto, que é uma tecnologia diferente daquelas que a gente vê normalmente por aí, passando pelas estradas, as seções metálicas. Foram empregadas mais de 6.200 toneladas de aço em bases e mais de 10.700 toneladas de aço em torres de concreto, caracterizando, então, as 149 torres eólicas e suas fundações. Bom, eu vou passar rapidamente as etapas, né? Então, assim como uma obra de terra, nesse caso foram mais de 400 mil metros cúbicos de terraplenagem, nós pavimentamos, então, os 82 quilômetros de acesso e suas respectivas plataformas de montagem. Então, além da pavimentação, cada plataforma dessa, ela é uma fundação de terra, então ela precisa ser projetada, calculada e executada de uma forma que guindastes de 600, 750 toneladas possam patolar e ter estabilidade para levar seções de até 80, 90, 120 toneladas. Então, é uma responsabilidade muito grande quando a gente tem um guindaste de 750 toneladas, uma seção de concreto de 120 balançando lá, não pode dar errado, né? Tem que dar certo. Bom, como já disse, algumas fotos aí de equipamentos de hélice contínua nos mais variados terrenos. Tivemos também todo o processo de armação e lançamento de concreto nessas fundações. Aqui, nesse complexo, nós conseguimos bater o recorde da 2A de concretar 28 fundações em um mês. Então, isso é mais do que uma fundação por dia. Nós conseguimos entregar todos os parques eólicos da Copel antes do prazo estipulado em contrato. A Copel conseguiu antecipar a entrada da montagem de torres e aerogeradores, o que está lhe rendendo, mais na frente, uma diferença competitiva muito importante. Aqui nesse slide você pode ver a dimensão do canteiro de obras para um parque eólico. É algo realmente muito grande. Nós temos toda essa estrutura aqui, são 3 usinas de concreto, 3 pontos de carga. Nós temos ali ao fundo uma fábrica de torres de concreto. E, nesse processo,
eu queria passar um filme rapidinho aqui para vocês sobre que passa toda a parte de execução da fundação propriamente dita, desde a escavação, passando com a escavação das fundações, passando pela execução das estacas. Essas estacas são hélices contínuas de alto torque, na sua maioria profundidades de 12 a 15 metros de execução. Um projeto desse, ele tem uma cadência que precisa ser respeitada, todas as atividades elas precisam ser compatibilizadas para que o projeto tenha ritmo. Então, todos os equipamentos e a programação ela é dimensionada para que a obra tenha o que a gente chama um takt time e a obra possa realmente ser executada no planejamento correto. Aí você vê a fundação sendo armada, fundações da ordem de 42 a 43 mil quilos de aço por base. Vem um lançamento de concreto, todo o lançamento de concreto ele tem que ser feito em uma etapa só, e por isso um controle tecnológico muito forte do concreto, para que nesses 450, temos fundações de até 550 metros cúbicos, a gente não tenha nenhum desvio de concreto, ao mesmo tempo que a gente controla temperatura, slump, então todas as características que o concreto precisa, além depois da pavimentação da plataforma para que o guindaste possa patolar. Bom, para que o guindaste possa patolar. Na sequência, ainda nessa obra, nós instalamos uma fábrica de torres móvel, que é uma das subsidiárias da 2A Engenharia, a 2A Tower Systems, então uma empresa do grupo 2A que não só projeta, como constrói e entrega montada torres eólicas de concreto, de até 120 metros de altura. Desculpe aqui. Bom, essa fábrica está instalada numa área de 60 mil metros quadrados, tem uma capacidade de produção de 120 torres ano, torres de concreto de 120 metros de altura, capacidade de concretagem de 120 metros cúbicos por hora. Armamos em pré-moldado cerca de 30 toneladas de aço por dia. E essa estrutura pode ser vista aqui através do vídeo, em que é vista toda a nave da fábrica e sua estrutura interna. Nessa fábrica nós chegamos a ter até 400 funcionários diretos, somente na fábrica. São armadas até 10 aduelas por dia. Esse processo de armação ele leva por volta de 8 a 10 horas. Todo o processo de armação feito manualmente. Então, essa armação, essa gaiola enorme aí, que pesa até 5 toneladas de aço, ela vai para a forma. Na forma, ela recebe todos os espaçadores. Importantíssimo na indústria do pré-moldado se certificar de que o espaçamento, o recobrimento do concreto, ele é respeitado para garantir a vida útil da peça de concreto. Então, fechamento de forma, todos esses movimentos são feitos com pórtico sob trilhos. Depois vem o lançamento de concreto. Todo o concreto dessa obra, ele é concreto autoadensável. Trabalhamos aqui com slump flow de até 760 milímetros. É um concreto realmente que derrama, ele corre dentro da peça. Essa é uma peça produzida, finalizada. Você vê a qualidade dá para ver no vídeo a qualidade do pré-moldado. Então, esse pré-moldado vai para o estoque externo, em que ele é finalizado, ele é pintado, ele é conferido, verificado. Uma das partes da torre é montada na própria fábrica. Esse elemento ele tem cerca de 60 toneladas, ele é rotacionado, ele é montado sobre uma outra aduela, fechado, grauteado e enviado para o parque. É muito interessante porque esse elemento tem 23 metros, esse tubo é enorme, pesa, quando consolidado, 120 toneladas, ele recebe mais de 5 toneladas de grout,
quando da montagem nós temos a gente tem um ajuste aí, parece até brincadeira, mas é de 1,5 milímetro numa peça de 60 toneladas, porque recebe um adaptador metálico, e depois disso as seções de concreto são montadas no parque eólico. Aí você tem uma visão geral do nosso complexo da fábrica, em que a gente produz essas torres, né? Essa fábrica hoje tem capacidade para produzir até 120 torres por ano, e nós estamos com projetos para atingir torres de até 140 metros de altura. Bom, mas como eu falei no começo, o mercado está mudando e cada vez mais os aerogeradores ficam maiores, rotores maiores, potências instaladas maiores e quantidades menores de aerogeradores para atingir a mesma potência instalada. Qual é o futuro dessa indústria? Para nós que somos aqui da construção civil, como é que a gente está se preparando para isso? Então, à medida que essas implantações elas vão ficar cada vez menos comuns, nós investimos fortemente, não só a gente, como nossos parceiros, e temos parceiros de projetos de desenvolvimento no Brasil e fora do Brasil, no desenvolvimento de projetos de fundações pré-moldadas, que a gente possa efetivamente diminuir a quantidade de pessoas no site, fazer um site mais limpo, porque muitos se gabam de empregar muito, e empregar no Brasil é sempre um desafio. É um desafio do ponto de vista humano, mas é um desafio do ponto de vista de responsabilidade social, é um desafio do ponto de vista de fiscalização, enfim, todos nós sabemos dos desafios que são. Então, a gente precisa de cada vez soluções mais inteligentes, soluções que não só sejam para onshore, mas o Brasil começa a se preparar também para ir offshore. Então, já se fala no Brasil em coletar vento, gerar energia em parques fora da costa, ou seja, costa fora, como dizem nossos amigos espanhóis. Essa é uma das tecnologias dos nossos parceiros espanhóis da Steico, do Grupo Cobra também, em que aqui no Brasil nós estamos liderando esse desenvolvimento junto à Petrobras, para a execução de fundações e torres eólicas de concreto offshore, que sejam feitas da forma que o Brasil consegue realmente produzir e operacionalizar. Então, perceba que nós fomos buscar no DNA da nossa empresa, que é a construção civil, que é o pré-moldado, soluções para offshore, soluções de concreto, soluções pré-moldadas, que a gente consiga executar da forma que a gente já executa atualmente. Então, aqui você vê uma torre de concreto telescópica. Então, essas torres têm capacidade de atingir até 200 metros de altura. É isso mesmo, 200 metros de altura. Nós estamos falando que os aerogeradores vão chegar a 200 metros de altura. Bom, nessa característica, o aerogerador ele é montado perto da costa ou na costa, dispensa, então, aqueles guindastes imensos que precisam de barcaças, enfim. Ele é rebocado até o ponto em que será instalado, e à medida que a fundação ela é lastreada com água, a torre telescópica sobe e eleva o aerogerador, que já foi montado para o seu ponto de uso. Então, essa é uma das tecnologias mais inovadoras aí no mercado offshore, que a gente tem muito orgulho de trazer para o Brasil. Hoje mesmo tivemos reuniões muito importantes com a Petrobras, toda a nossa equipe no Rio de Janeiro. E, além disso, obviamente, a gente tem as soluções que vão modificar a forma que nós utilizamos energia, investimos e trabalhamos com ela, que são as fundações, que são as soluções que a gente chama de geração distribuída. Então, cada vez mais, vamos ver o misto entre a energia eólica, a energia solar e também a parte de baterias e storage. Então, hoje fora do Brasil, isso já é uma realidade. A gente passa na Alemanha, Holanda, e vê fazendas com um aerogerador gerando, enfim, e a gente fica se perguntando, como é que pode isso? Então, o Brasil hoje já vai ter essas soluções, especialmente híbridas,
para poder, junto com o storage, entrar na hora pico e reduzir o custo e aumentar a rentabilidade do sistema. Bom, além da obra, eu queria dar uma geral para vocês aí sobre esse tema que é tão interessante e, obviamente, estamos abertos às perguntas depois, né, quando finalizar aqui. Estou à disposição, caso alguém queira conversar sobre o tema. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Quem quiser depois, por gentileza, pergunta a ele lá fora. Tenho certeza que ele vai dar mais informações. Obrigado.